Saúdo a todos os nossos irmãos e irmãs, nosso povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E ao vivo este é de número 937. Já está desde 2020, nós estamos com essa programação. Nós vamos, o nosso tema, há tempo para tudo, tá? Há tempo para tudo. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos para um hino, com o irmão Cosme, a irmã Marisa. Depois, a palavra, a oração da fé. E sairemos mais uma vez, Você que vai para o trabalho após a mensagem, vamos sair abençoado, tendo um dia abençoado. Vamos para o hino. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, e a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é um perfeito jardim. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Preciosos irmãos, que a graça e a paz de Cristo vos sejam multiplicadas. Irmãos, o dia é de 24 horas. E, normalmente, nós temos 8 horas para dormir e 8 horas para trabalhar. E sobra 8 horas. E essas 8 horas que sobra, nós temos que usá-la de uma maneira bem ordeira.
mas muitos não fazem isso. Por exemplo, quando eu era criança, nosso assunto era brincar. Então, nós morávamos perto da escola, antigamente era assim. Então, não gostávamos de faltar na escola, porque os nossos amigos estavam todos lá na escola. Me lembro uma vez que, para dar uma de bonzão, mostrar para as pessoas que a gente pode, eu pulei o muro da escola. Fiz a pior das burradas daquele tempo. Porque eu não podia ir para casa, minha mãe ia me dar uma surra, e também não podia brincar, que os meus amigos estavam dentro da escola. E o tempo arrastou, não passava. Um calor, debaixo de uma árvore ali. E quando estávamos lá dentro, além dos aprendizados, nós se divertíamos no recreio, rolávamos na grama, e ao sair em casa almoçava e saía para a rua de novo. E nas férias da escola, nós brincávamos de manhã, à tarde, e sempre, com férias ou não, tomava banho, voltava para a rua. Ia dormir lá pelas 11 da noite, com os pés sujos. É o tempo de criança. É brincar. Estudar e brincar. Agora, quando chegamos a ser adulto, jovem, por exemplo, nós aí estamos pensando já no nosso futuro. Já pensamos em casar. E ninguém quer fazer o que Paulo fez. Na primeira carta aos Coríntios 7, Paulo disse que gostaria que as pessoas ficassem como ele, sem se casar. E quando eu faço essa pergunta, ninguém quer ser como Paulo. Ninguém. Mas querem se casar. E na maioria das vezes, se tratando do homem, ele está pensando em satisfação da carne e pensando numa mulher para cozinhar para ele, para passar para ele. E não é desta maneira que se pensa assim para se casar. Porque a primeira coisa que tem que existir para um casamento é se os dois se amam, se estão apaixonados mesmo. É a primeira exigência, a primeira coisa. Porque mudando-se o script, você sabe o que é script? Cada ator, em um determinado filme, ele tem seu script, o papel que ele vai fazer. Então, o script de uma criança é um, de um jovem é outro, de um casal é outro.
mudam-se as responsabilidades, e quando não abraçamos elas, aí chega a conta. Divórcio, filhos separados, pensões tendo que ser pagas, e a vida espiritual é complicada. Para sempre. É complicada. Então, vamos lá. 24 horas por dia, 8 horas para descansar, dormindo, porque o melhor descanso é dormindo. A gente quer passar o dia inteiro descansando no sábado, descansando no domingo, sendo que a noite é o melhor descanso. Dormir às 8 horas, ou 7, ou 6, dependendo do organismo, ele consegue repor as energias com menos tempo. Então, trabalhou 8 horas, dormiu 8 horas, vamos supor, sobra mais 8. E quando o homem se casa, ele recebe uma fatura, ele e a esposa. Ele e a esposa. Por isso que o tempo é muito importante. Essa fatura tem que ser liquidada. Ela está aqui, em Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas dá. É difícil, porque o próprio Deus disse em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem ficasse só. Far-lhe-ei uma adjutora, auxiliadora que fique como que diante dele. Mas por causa da prostituição, uma vez o irmão quis me provar que o casamento era somente para procriação. Então eu perguntei para ele, irmão, o que os homens maus fazem nas casas da luz vermelha? Que hoje não tem mais, né? Hoje é mais moderno, ficou mais fácil. Eles vão lá fazer o quê? Eles vão ter prazer. É a prostituição. Então Paulo vem e diz, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Então o casamento não é somente para a procriação. O casamento é para prazer. Prazer. O homem e a mulher, eles têm necessidade fisiológica. Eles precisam desse prazer. Então, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Esta coisa é tão séria que Paulo chega a dizer assim, não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração por algum tempo.
Então o casal tem que chegar um no outro e dizer assim: olha, nós vamos, essa semana, nós vamos se consagrar. Uns 3 dias. Nós não vamos ter intimidade. Mas ouça como é importante a intimidade. Ele diz assim: e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, Paulo está valorizando a intimidade, dizendo que o casal deve se abster dela por consentimento mútuo, quer dizer, comum acordo, para aplicar-lhes a oração e depois, rapidamente, se ajuntar novamente, para que o diabo não tente eles. Agora, se nós não administrarmos o nosso tempo, você está me entendendo? A coisa fica tão bagunçada que prejudica esta parte tão importante. Prejudica. E abre brecha para o diabo trabalhar. Nós estaríamos dando lugar ao diabo, dando lugar a Satanás, dando brecha para o inimigo, tá? Conforme Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então, a administração do tempo é muito importante para não bagunçar as coisas. Por exemplo, as famílias, elas têm o seu próprio tempo. Dessas 8 horas, tem que ter o tempo para Deus. Mesmo os dias que não são de culto na igreja, nós temos que ter o hábito em casa da oração, da leitura da Bíblia. Então, temos que arranjar um tempo para isso. Outra coisa, o tempo para os filhos, principalmente no final de semana, os pais querem descansar. E eu disse que o maior descanso é à noite, é dormindo. É que o corpo realmente vai ficar descansado. Uma vez casado, filho, esse tempo de descansar em casa já era. Porque nós temos a obrigação de cuidar dos filhos. E filhos querem atenção. Antigamente, nós vivíamos na rua, não tinha perigo nenhum. Hoje não. Hoje o perigo está lá fora. E se você der um celular para a criança, você está fazendo ele correr mais risco ainda. E muitos pais, para ter o descanso no final de semana, eles jogam o celular na mão do filho. E o filho, então, fica à mercê do diabo. Então, lembrando o seguinte, nós temos uma palavra de Deus. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E esse ensinamento não tem que ficar a cargo do pastor, não. O pastor tem a escola dominical, tudo bem, mas o melhor ensinamento é dentro de casa, é o pai ter um tempo para ensinar o filho, ensinar as crianças, culto doméstico,
pela sua própria atitude. E tem que ter o tempo também de dar atenção para o filho. Já que hoje, se você não der atenção para o filho, o diabo vai dar. Então vocês vejam, principalmente jovens, que não é só pensar no casamento para ter prazer. Não, a coisa é muito mais séria, tá? Você tem que ter um tempo para Deus dentro da tua casa. Você tem que ter um tempo para os seus filhos dentro da tua casa. Você tem que ter um tempo para a sua esposa. Você está me entendendo? É aquele tempo que eu falei, que vai ter sucesso dependendo da atitude que você tiver durante o tempo que você tem que ter para ela. Então, o tempo não bem usado vai prejudicando em cadeia, efeito dominó. Por quê? Vai acontecer mais tarde do organismo cobrar, tá? Então, o organismo cobra, aí o homem corre na mulher, só que ele não usou o seu tempo para com ela bem usado. Ele não deu atenção para a esposa, ele não tratou a esposa como deveria, e na hora de usar, na hora de descarregar, ela não gosta de ser usada como objeto. Mulher nenhuma gosta. Então, se nós administrarmos o tempo, tá? E termos uma vida de uma maneira organizada, então as coisas vão se encaixando. Principalmente no nosso tempo, em que homens e mulheres saem para o trabalho. E quando chega em casa os dois, principalmente final de semana, ou mesmo de tardezinha, a tarefa da casa está lá. E nem todos que trabalham fora conseguem ter uma empregada. Aí a mulher fica sobrecarregada, ela fica muito cansada, porque trabalhou lá fora e trabalha dentro de casa, e o marido às vezes fica assim, ó, o braço cruzado. Aí depois quer intimidade com a mulher está super cansada. E se ele parte para ajudá-la, já que ela estava lá fora trabalhando, para juntar as duas rendas, só o fato dele ajudar a esposa, ela não se sentirá usada, ela se sente valorizada, tá? E cria-se um clima de intimidade. Então a mulher precisa ser valorizada e não tida como uma mera empregada, uma mera cozinheira, uma mera passadeira. Ela tem que ser valorizada. Então, marido, você que trabalha fora, sua esposa também, nos momentos que ela tem que fazer alguma coisa em casa, procure ajudá-la. Procure dar uma mão, trocar uma criança, dar banho num filho, fazer alguma coisa que mostra para ela que ela não está sozinha, que ela tem alguém por ela, porque isso já é uma coisa que ela aprecia. Ela não se vê como uma empregada em casa, ela vê que as pessoas valorizam
o seu trabalho. E na intimidade isso é fundamental. Mulher não é como os homens, não. Me lembro do carro a álcool que, lembra de antigamente? Você ligava o carro, ia escovar o dente, ia pentear o cabelo, ia tomar o café, até o carro esquentar para sair. A mulher ainda é assim. A tecnologia mudou, mas o que Deus fez não mudou, não. Tá? E esse esquentar aí não é as preliminares da relação íntima, que é muito valiosa. É o tratamento durante todo o tempo. Todo o tempo ela sendo tratada como deveria ser tratada. Isso aquece. Isso ajuda. Você está me entendendo? Então, administrar o tempo é fundamental. E lembrar que nós temos responsabilidades. Criar os filhos, dar atenção para os filhos, não dar um celular para o filho, para você descansar. Dar atenção para o filho, dar atenção para a esposa, dar atenção para Deus, ter o tempo organizado. Teremos um lar abençoado. Repito, intimidade não é só na cama. Todo tempo deve haver um clima. Outro dia, estava lendo, o irmão veio ao profeta e disse assim: irmão Brana, minha mulher está exigindo demais. Ela está querendo que nós sejamos como éramos quando namorávamos, achando que o irmão Brana ia apoiar ele. Ele disse: ela está certa. Vocês são eternos namorados. Ela está certinha. Você não conquistava ela quando namorava? Continua conquistando ela depois de casado. Você não sabe o clima que isso gera dentro de casa. Agora, Deus não quer para ele o tempo que você tem para os filhos. Deus não quer para ele o tempo que você tem que ter para a esposa. Deus não quer para ele o tempo que você tem que ter para você mesmo. Deus não quer esse tempo. Porque quando você faz demais uma coisa, você estraga outra. Eu me lembro de um parente da minha esposa que reclamava da mulher dele. Ela ia na manhã da bênção, passava quase a manhã toda na igreja. Ela ia na tarde da bênção, passava a tarde toda na igreja. E à noite para a igreja ainda. E ele, quando reclamava para ela dizia assim, ela apelava, como muita gente apela. Se eu fosse uma prostituta, se eu fosse rodar bolsinha nas esquinas, você ia ficar satisfeito, né? Ela falava isso. Mas como eu sou uma serva de Deus, uma serva descontrolada, e faltava sabedoria para o pastor dela, tá? Dizer para ela, irmã, Deus não quer o seu tempo. Você tem que estar com o seu esposo. Porque, irmãos, tudo bem, nós devemos estar na igreja, não faltar nos cultos. Mas culto demais, vejam bem, culto demais atrapalha.
As igrejas que o culto é segunda, que é quarta, que é sexta, que é sábado de manhã, que é sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, companheirismo, e à noite, isso estraga a família. Principalmente para os obreiros. São os últimos a sair da igreja. E o pastor não vê isso. Sendo que depois da salvação é família. E às vezes a família fica tão estressada que não tem nenhum tempo. E o pastor cobrando. Gente, temos que usar de sabedoria. Usar de sabedoria. Então, tem que ter um tempo para tudo. E Deus nos deu essas 8 horas para nós administrarmos o nosso tempo. Agora, às vezes eu vejo assim, 2, 3 cultos na semana, para mim é o ideal. 3 reuniões é o ideal. E as pessoas ainda querem, elas acham muita coisa. 3 reuniões. 2 reuniões na semana, muita coisa. Só que a gente vê os lares desmoronando. Deveríamos aproveitar o tempo e dividir as tarefas e ser um lar abençoado. Um lar abençoado. O outro que trabalha muito, o que às vezes é problema, o marido vai para o trabalho para ficar longe da mulher, não sente mais atração pela esposa, e pode ser um problema até hormonal. Então, ele dá de tudo para a mulher. Ele dá a melhor geladeira, ele dá o melhor sofá, trabalha até tarde da noite. Meu irmão, não se pode fazer isso. Não se pode. Tem irmãos que trabalham sábado e domingo, sendo que o primeiro dia da semana não deveria nem trabalhar, principalmente os autônomos. É o tempo para Deus, é o tempo para a família, é o tempo para os filhos. Tem pai que nunca levou o filho num parquinho, nunca chutou uma bola com o filho, nunca fizeram nada, achando que o bem da família é adquirir bens materiais. Não se pode preencher as coisas com aquilo que não convém. Carinho não se substitui com dinheiro, com brinquedo. Ó, filho, você vai herdar isso do pai. Filho não quer saber disso, não. Se você não atenta para preencher da maneira correta aquele tempo da sua idade, ele vai faltar lá na frente. Então, há um tempo para tudo. E o lar tem que viver em uma harmonia constante, uma atmosfera divina, para que as coisas aconteçam no tempo certo. Eu me lembro de uma certa vez, o que na verdade não justifica uma traição, não justifica, para mim, a falta de caráter. O marido trabalhava até às 11, até meia-noite, e se enchia de serviço, final de semana, feriado, e a mulher ia numa lanchonete, aliás, num carrinho de dunga-dog,
E o marido não ia. E você sabe que os Ricardão estão por aí. Os oportunistas. E um amigo meu, eu morava no centro da cidade, casadinho de novo. Ele me deu uma carona para ir até a estação do trem, que eu morava ali do lado. E ele disse assim, você sabe com quem que eu vou sair? Eu vou sair com a fulana. Agora vejam bem vocês, maridos, que às vezes a mulher tem um tropeço e vocês acham no dever de casar de novo. Sendo que às vezes vocês próprios são os responsáveis. Tá? Responsáveis por não dar conta da responsabilidade de vocês. Ele disse assim, olha, lá no onde a gente vai, primeiro eu tenho que ouvir ela. E ela desabafa, ela chora. Ela fala assim, meu marido me dá o sofá melhor, a geladeira, o carro, a minha casa é boa, mas eu não tenho marido. O marido vive trabalhando. E não é só isso que a mulher precisa, ela precisa da atenção do marido. E quando eu procuro ele, o que ele diz? Eu estou cansado. Eu estou trabalhando, dando duro para te sustentar. Gente, não é isso que sustenta um lar. Aí a mulher desse homem que levava a mulher do outro, foi lá na oficina desse camarada. E disse assim, olha, eu não tenho, a oficina era de frente da casa. Eu não tenho uma casa como essa, minha casa é de Coab, tá? Eu não tenho carro, eu não tenho geladeira igual sua esposa, sofá igual ela, eu não levo a vida que ela leva. Meu marido não me dá essa condição. Só que tem um porém. Ela está buscando lá em casa o que você não dá para ela. E ela falou na frente dos funcionários desse homem. Ele ficou muito bravo. Ficou muito macho. Lá fica macho, né? Irmãos, isso acontece sempre. Porque as coisas não acontecem de momento. Elas acontecem devagar, devagarinho. Água mole, pedra dura, tanto bate quanto até que fura. E nós temos orientação. O pastor está aí para orientar, levar o seu problema, levar a sua situação para ele. Pastor, eu não tenho atração, eu amo minha esposa, mas eu não tenho atração física para ela, deve ser hormônio. O pastor sabe apontar um profissional. O anticoncepcional é o vilão também dos divórcios, porque ele tira a libido da mulher. Por isso o profeta de Deus não aprovou essa maneira para evitar filho. Ele aprovou para evitar filhos a tabelinha. Pílula anticoncepcional dá trombose na mulher, tira a libido da mulher, faz o marido procurar a mulher inventar dor de cabeça, inventar uma dor nas costas, e às vezes vem por causa do tratamento diário e por causa desse vilão aí, que é a pílula anticoncepcional. Então, meus irmãos, casamento é responsabilidade. Você, jovem que vai se casar, não é só prazer, não. É responsabilidade. E outra coisa, ter filhos é responsabilidade. A mulher salvar-se-á dando luz filhos. Então não podemos fugir da responsabilidade. Mas tem pastor,
tem profissionais, nós podemos socorrer as famílias, socorrer os lares e organizar a nossa vida. Agora, para isso, você tem que ter uma coisa. Para isso, você tem que valorizar a sua família, o seu lar, como a segunda pessoa, a coisa mais importante. A primeira coisa mais importante é a nossa salvação. A segunda coisa mais importante é a família. Se você tiver essa revelação, você vai lutar. Você vai se esforçar para ter um lar de acordo com a palavra de Deus. Um lar abençoado. Um lar com uma atmosfera divina. Um lar que a primeira coisa que você queira mesmo fazer, quando sair do trabalho, é ir para casa, é ver a sua querida, ou se encontrar em casa quando os dois trabalham, é encontrar os filhos, herança dos pais, herança de Deus, uma família coesa, uma família que se entende, uma família que se ama. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seu cônjuge. Aleluia, o seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja diálogo. Outro dia eu vi um casalzinho novo se ajuntando e conversa. Eu digo, vocês têm que levar o diálogo lá para o seu lar, lá para a sua casa. Quando estão ali se ajuntando, namorando, blá, 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 blá. Aí quando casa, o gato comeu a língua. Não se falam mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesta manhã abençoar o teu casamento, a sua vida conjugal, os seus filhos. Amém. Nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Nós temos aqui o irmão Walter. Peço oração por mim e por minha família. Meu Deus do céu. Uma oração só pedindo pela família. Pela segunda coisa mais importante, que é a família. Nós temos aqui o irmão Natanael José dos Santos, Gesiel Santos, Bianca Barbieri, Simone Maria dos Santos, Jéssica Salles, Josué Silva Pimentel, Anderson Bebidas e Drogas, Joyce Salles, Rosana Gouveia Lopes de Moura, Maicon Lopes de Moura, Adriele Lopes de Moura, Enzo Davi Lopes de Medeiros, Elias Augusto Lombas da Silva, Michele Soares, Nádia Angelina Calceiro, José Mário Calceiro, Anderson Amaro, Victor José Calceiro, Nóbio Calceiro, Adão Machado, Maria Aparecida Machado Mota, Marcos Antônio da Silva, Maria de Fátima da Silva, Márcia Cristina da Silva, Ana Paula Ribeiro da Silva, Gilberto Aparecido Santana, Mari Vatari, Caroline Vatari Tavares, Cleusa Falandes, Wilson Frade, Ironi Terezinha Jarenco dos Santos, Marcelo Henrique Dornelas, Ângela Maria Dornelas. Deixa eu ver se tem mais Dornelas para completar. Aline Dornelas, a patroa Andréia Hirata. São os nomes lidos, mas oremos por todos. Lembrando da irmã Cida Rosa, da irmã Simone Rosa, da irmã Desirê Yasmin Rosa,
Maria Valentina, Ana Carolina, também do irmão Antônio Aparecido Beraldo, da irmã Leonina, do irmão Silas Quirino, que precisa muito também das nossas orações. Nós vamos falar com Deus. Gracioso Deus e todo-poderoso Pai. Eu oro, Pai querido, para que o Senhor abençoe as famílias. Às vezes parece que está tudo bem. Eu já vi muitas famílias parecer que estava bem, a mulher submissa e o marido aproveitando da submissão, chamando a atenção da esposa até em público, e aquilo foi passando. Há pessoas que guardam, há pessoas que não desabafam, há pessoas que segura, e aquilo vai acumulando, e de repente explode. E aquele casamento que parecia um casamento perfeito, uma mulher submissa, e o marido agindo com autoridade, aquilo estava acumulando, e de repente explode. Senhor, Senhor, nós temos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ó Deus, que os casais de namorados e noivos que vão se casar, casem por amor, não para ter uma empregada, não apenas a mulher para ter um provedor, mas que casem por amor e tenham a sabedoria de dividir o tempo. Ó Deus, aleluia, porque na verdade é um fazendo a felicidade do outro e os dois juntos empenhados em cuidar dos filhos. Ó Deus, estende Tuas mãos, Pai, para que os pais que trabalham demais possam, Senhor, lembrar que há um tempo para tudo, há um tempo para trabalhar, há um tempo para dormir. Realmente o sono repara as energias, há um tempo para se preocupar com os filhos, há um tempo para a esposa, há um tempo para Deus. E o Senhor não quer roubar o tempo de ninguém. Ó Deus, estende Tuas mãos nesta hora, Pai, e que cada homem, cada mulher abracem suas responsabilidades. Senhor, Senhor, Pai santo e poderoso, e cura os enfermos, liberta os oprimidos. Senhor, resplandece a Tua luz sobre eles, a luz do Teu rosto, Pai santo. Pai, e abençoa, Pai santo, dá direção para que tomem atitudes direcionadas pelo Teu Espírito. Venha, ó Pai, abençoar as famílias e fazer com que eles, na luz desta palavra que foi pregada, que ela possa clarear aonde está errado e procurarem ajuda pastoral, ajuda de profissionais. Ó Pai, estende a Tua mão e tira a depressão, a angústia que talvez é causada, Pai, por desequilíbrio no lar. Em nome do Salvador Jesus Cristo, Pai, que todos tenham uma libertação total, a cura pelo poder da Tua santa palavra, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Louvado seja Deus. Aleluia. Nós tivemos 36 conexões, uma média de 50 irmãos sendo abençoados conosco. Em Ourinhos, o irmão Estevão. Em Tupã, a irmã Miriam Araújo, a irmã Irene Família. Medina, Minas Gerais, a irmã Maura Chaves. Em Palmas, Tocantins, o irmão Enes Ribeiro. Em Manduri, o irmão Nelson, a irmã Cláudia. Senador Camará, Rio de Janeiro, o irmão José Batista. E Aciara, Goiás, Coraci. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Elisalma, o irmão Dário e a irmã Noêmia Guimarães. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Aldair e Leila, Maria Luzinete, Maria Verres. Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena e o irmão Isaac Martins. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Celso Barbosa. Cruz das Postes, irmão Marcos. Lins, irmão Walter. Paulópolis, irmão Juliano. Pirapozinho, Leandra Góes. Araçatuba, irmã Eunilza. Inúbia Paulista, Adão e Maria. Curupira, Pernambuco, irmã Sara Rafaela. Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo. Bastos, irmão Eduardo. Elvira Maria, Apucarana, Paraná. Anápolis, Goiás, a irmã Keila Gouveia. Queiroz, João e irmã Silene. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Garça, irmão Rônio de Tainá Isaac. Dirce Garcia. Em Itaí, a irmã Pedra Silva. Lourdes Clarice Cassalho. Várzea Grande, Salete Correia. E Rosane Charopem, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Que o Senhor continue vos abençoando. Até amanhã, se Deus permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Shalom, shalom.